ele olhou, pensou que era uma pessoa queimada. Gente, só explicando aí que pode ter dado algum tipo de direito autoral em relação ao filme ou à música que estava no trecho do filme, a gente depois vê isso. Então, por favor, Marco, continue. E eu quero a opinião também do Ítalo e de quem viu esse vídeo, e só explicando também aquele vídeo que anda circulando, que alguém teria e tudo mais. Até conversei com o Edson uma época, o pessoal tentou vender pra gente, né, Edson? Aí eu falei pra ele, ele falou, não, é roubado, esse cara não tem essa fita e tal, esse VHS, né? Que uma pessoa andou oferecendo para várias pessoas esse vídeo, mas quando a gente pedia alguma prova, alguma coisa, nunca mandava, então com certeza era falso, né? Com certeza era um trabalho de golpistas aí, né? Em função do James Fox ter oferecido uma quantia elevada de dinheiro, aí despertou no brasileiro aí esses golpistas de fazerem alguma coisa, tentar aplicar algum golpe e levar alguma vantagem, né? Infelizmente foi isso. Eu queria só voltar um pouquinho no que eu estava falando lá do Militar X, né? Que eu lembro que na primeiro depoimento dele gravado, ele falava também que chegou uns médicos e puxaram abriram a boquinha da criatura e puxaram algo preto e bifurcado com uma pinça. Aí ele não soube falar se era uma língua, de repente comprida, ou se era uma fita para medir putrefação, já que aquela criatura estava morta ali, né? Aparentemente estava morta. E o cheiro também, ele disse que era um cheiro bem ruim e parecia uma pessoa, num primeiro momento, quando ele olhou, queimada, né? Mas depois ele viu que não era uma pessoa queimada, era algo totalmente diferente. E como ele viu o superior dele lá da ESA ali no recinto, aquele outro militar com a câmera do lado ali, né, uma câmera filmadora, não estava filmando na hora, mas estava pendurado no pescoço, ele percebeu que se tratava de alguma coisa bem diferente que eles estavam fazendo. Aí, quando eles voltaram para a ESA, no comboio, eles foram chamados os graduados ali, né, pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei, na época, para serem orientados de que eles tinham participado de uma missão ultra secreta. O tenente-coronel Olímpio Vanderlei pediu descrição para aqueles militares, falou, olha, amanhã, às 4 horas da manhã, dia 23 de janeiro de 1996, a gente vai pegar essas cargas que ficaram, esses caminhões com as caixas estacionados dentro da ESA, vai pegar esses mesmos caminhões e a gente vai seguir com a missão, né? E aí a missão foi levar esses caminhões para a Unicamp, né? Levaram inicialmente para a SPSEX, que é uma instalação do Exército lá em Campinas, e de lá foram trocados os motoristas, e os motoristas locais de Campinas levaram, então, e entregaram essas cargas, que hoje a gente sabe que seriam 2 criaturas vivas e uma morta, para o Badam Palhares, que então providenciou ali a necrópsia na criatura morta e também algumas análises preliminares nas 2 criaturas vivas. Segundo o que a gente apurou, teria uma criatura viva totalmente sã e uma outra criatura viva, mas que estava machucada, né? Que ela não estava totalmente na sua saúde perfeita. E depois, então, chegaram os americanos, aquelas coisas todas, e depois de alguns dias aí levaram tudo para os Estados Unidos. Isso mesmo. Daí depois nós tivemos também interessante 2021, né, um depoimento que foi gravado numa live de controladores de tráfego aéreo, né, onde teve o Marcos Feres, né, que no dia estava trabalhando, e ele comenta que no dia ele estava lá na torre de controle e chegou, né, ele percebeu no radar que estava entrando um avião, né, que não tinha o protocolo, que geralmente eles têm o protocolo chamado AVOEM, que é um protocolo normal, né, para que toda aeronave que venha para o Brasil, eles geralmente têm esse registro. Ele percebeu que não tinha, era um avião dos Estados Unidos que estava entrando no espaço aéreo. Nisso ele falou, eu vou ligar para a Defesa Aérea para informar, e aí logo em seguida o superior dele entrou na sala falando, ô Feres,
esquece de ver, esqueci de avisar vocês que ia entrar esse avião. Fica tranquilo que eu aviso lá os superiores. Só fica de olho para mim no radar aí para ver onde que esse avião vai pousar, né? E aí ele ficou monitorando. Aí inicialmente eles confirmaram que iriam pousar em Guarulhos. Aí uma hora antes eles mudaram o destino, dizendo que ia pousar em Campinas. Aí deram autorização, eles pousaram em Campinas. Meia hora depois, dois helicópteros da Força Aérea Brasileira ligou lá também, pediu autorização para que eles pousassem no mesmo local onde o avião da USAF teria pousado, né, que é da Força Aérea Americana. Eles pousaram, aí o Férez, junto com o Manuel Buenas, que era um outro controlador de tráfego aéreo, eles começaram a perguntar para a equipe de solo o que estava acontecendo ali, né? Porque eles estavam inclusive curiosos. E aí o que foi falado é que esses americanos que vieram no avião, eles entraram nos helicópteros da Força Aérea Brasileira, eles decolaram com sentido ignorado, que depois, segundo o Manuel e o Férez, eles vieram a saber que era a cidade de Varginha, pegaram umas caixas metálicas, colocaram nesses helicópteros, voltaram para o local, né? E aí colocaram no avião e daí o destino foi os Estados Unidos, né? E o James Fox, junto da Leslie Kean, eles conseguiram recentemente uma carta, né? Um e-mail, na verdade, que foi enviado de um aeronauta americano, né? Um membro da Força Aérea, dizendo que estava no voo que saiu ali de Campinas e teria ido para uma base americana. Não é a Área 51, seria uma outra base. E aí eles pousaram lá, e ele falou que no momento certo, quando ele puder, quando ele entrar na reserva, né, com toda essa função do disclosure americano, ele vai procurar para dar esse depoimento com mais detalhes ali, né? Então, esses que foram sucessão ali depois, né? Bem resumido. Gente, vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Agora a gente vai pro Uhum. doutor Ítalo. O Dipold, ele perguntou aqui no chat. Doutor, o senhor já teve sonhos com a criatura durante esses anos? Sonho não. O que tem é que eu trabalho no mesmo local onde eu vi. Então, toda hora que eu passo lá, parece que ele está lá. Eu olho para ver se ele está lá. Parece que ficou aquilo na minha cabeça, né? Como se a gente quisesse tratar dele o tempo inteiro, sabe? Ó, agora a Mariana, ela falou o seguinte: o que mais chamou a atenção de vocês na explicação oficial das meninas que presenciaram o caso de Varginha? Quer responder, Edson? Pode responder, fala aí. Não, assim, eu acho que o depoimento delas, elas são as mais guerreiras até hoje de estarem, né, afirmando o mesmo depoimento, né? Lembrando que na ufologia as pessoas também têm que se lembrar, pensar. Imagina o tanto de anos que se passaram e tantas pessoas que vieram conversar com elas, né, falando, e às vezes sem querer, não somente as meninas, isso é um exemplo para outras testemunhas também. Às vezes a pessoa dá um adendo a mais ou um a menos, é porque às vezes, sem querer, isso é humano, né? Às vezes a pessoa fica com essa questão, às vezes, de falar uma coisinha a mais ou a menos, mas o das meninas, para mim, em todos esses anos, foi a que mais permaneceu fidedigno, né? E elas, assim, elas afirmam até hoje, né? Uma delas, a Valkyria, ela comenta que ela não sabe realmente se aquilo era um extraterrestre ou não, ela tem um outro pensamento, ela só fala da criatura realmente que ela viu, que era daquela fisionomia muito esquisita. Já a irmã Liliane fala que acredita que é um ser extraterrestre, e a Kátia também, né? Então, assim, elas manteram muito firmes até hoje. Houve, inclusive, assim, foi assim. Um desabafo aqui dizendo, né, pessoas que disseram, que colocaram elas na mídia naquela época e disseram que elas tinham visto o ser, hoje estão dizendo que ela viu aquele rapaz, né, que é o Mudinho. Então isso é o cúmulo do absurdo, assim, que eu acho que eles estão fazendo, né? As pessoas dizem, ah, não, o que elas viram foi aquele
rapaz ali, né? Mas não, elas, inclusive, é importante dizer que na época até o Edson Boaventura estava lá, ele pode comentar isso. Veio um psiquiatra renomado, né? O John Mack, que era de John Mack. Harvard, professor, esteve lá fazendo, inclusive, ali a terapia com elas e percebeu que falou assim: olha, se essas meninas estiverem mentindo, eu rasgo meu diploma, né? Então ele esteve em Varginha, acho que o Edson pode comentar, na época ele esteve Ó, lá esse aqui é o John Mack, acompanhando. ó. Aqui é quando ele teve, né? Esse aqui é o John Mack. Essa é uma foto daquela época, saiu inclusive publicado na UFO Magazine. Isso aqui é um periódico inglês, né? Do Graham Birdsall, né? Já falecido. Mas Caso Varginha, ele ganhou muita notoriedade, né? Saiu na Anho Zero, né? Saiu na Aliene, que é italiana, né? E em várias revistas, né? Na revista UFO especial. E assim, como o próprio Marco Aurélio estava falando, as meninas, elas nunca assim mudaram a versão, sempre continuam afirmando, mas elas sofreram durante a vida muita chacota, né? Na escola, na igreja que elas frequentavam. E eu acho assim um baita desrespeito com elas, o que fizeram, por exemplo, agora com esse documentário de uma certa emissora aí, né, que de repente, né, coloca tudo em xeque, né, sendo que o depoimento delas foi fidedigno, elas viram alguma coisa lá, não sabem o que é, né, não dá para você dar uma origem, uma criatura, e a mídia que criou esse estigma, essa nomenclatura de ET, né, ET de Varginha, aí pegou, mas não necessariamente é um extraterrestre, pode ser um ser de outras dimensões, pode ser alguma outra coisa, mas era certamente uma criatura não humana, uma criatura diferenciada que apareceu lá no sul de Minas naquela época, e não foi só naquela época, tá? Porque essas criaturas com a mesma característica de Varginha, vez ou outra, aparecem em outras localidades, né? Eu tenho casos com o mesmo tipo de criatura na Espanha, no México, em outras partes do Brasil, no Nordeste, no interior de São Paulo, em outras cidades de Minas, por exemplo, a própria cidade de Cláudio já identificou criaturas parecidas com o de Varginha. Ponta Grossa também, né? Tem o caso da Dona Marisa lá, que é mais recente. Então a gente vê que não é uma exclusividade de Varginha, mas foi o caso que ficou mais notório no mundo todo. Tanto é que a imprensa do mundo inteiro veio para cá, ufólogos, e o próprio John Mack lá fez a análise das meninas do ponto de vista psiquiátrico, acompanhado ali pela Gilda Moura, que fez toda a tradução para ele simultânea, e eu fui o cinegrafista naquele dia. Naquele dia que o John Mack estava ali, ele pediu para tirar todos os ufólogos, eles ficaram fora de casa, né, das meninas lá, o Pacatini, o Birajara, o Claudir Covo, e eu fiquei com a câmera operando, gravando todo o procedimento psiquiátrico ali de entrevista que o John Mack fez naquela ocasião, né? Então a gente acompanhou isso tudo de perto, e no finalzinho da filmagem, ele falou assim, ó, elas estão falando a verdade, passaram por uma situação traumática, e eu rasgaria a minha carteirinha de Harvard, né, se elas estão falando mentira, né? Na verdade, ele atestou que elas estavam falando a verdade.